Escorpião, meus seres féricos, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle, você tá no canal A Voz de Avalon, semanalmente vídeos para todos os signos. Aos novos e novas, sejam sempre bem-vindos e bem-vindas, gratidão imensa por estarem aqui. Peço, caso vocês se identifiquem com a minha energia, que se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações, tá? Curtir, comentar e compartilhar é sempre muito importante para ajudar o canal a crescer. YouTube entregar mais os vídeos, vocês tiveram uma queda assim significativa nas visualizações, tá, Escorpião? Outros tiveram uma subida também muito significativa, mas lembrando que todos os vídeos são postados por ordem de view, tá? A leitura ela é atemporal e geral, não vai bater com todo mundo. Pode inverter os papéis ou espelhar a leitura e, claro, pega somente o que for para vocês, tá? Não fluiu, não bateu com energia, tá tudo bem. Soltem para o universo que vai servir para outra pessoa. Tem Sol, Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter, o que você quiser. Quem quiser me seguir no Instagram é a Voz de Avalon. E informações sobre leitura particular, formas de apoiar o canal, tá? Agora a minha agenda vai ficar mais restrita ainda, porque aí eu já retorno, né? Por tempo indeterminado eu retorno ao trabalho. Não vou ter tempo de fazer os atendimentos como eu fiquei nesse período que eu fiquei afastada, então peço compreensão. Quem fechou leitura, fechou. Quem não fechou vai ter que compreender ainda mais a minha restrição de horário. Tá bom, gente? Não é por culpa minha, é porque eu tenho que dividir meu tempo entre trabalhar, atender, gravar, limpar a casa, fazer comida, cuidar de um cão com 2 doenças crônicas que não enxerga, e eu não tenho rede de apoio. Então é muito difícil, às vezes, estar na minha pele, mas ainda assim, toda semana eu tô aqui sempre com muito amor e carinho. Por isso que eu peço apoio de vocês, tá? Para que eu possa viver só disso daqui e não precisar do CLT, que eu possa me dedicar ainda mais ao canal, às leituras, os atendimentos, tá? Mas eu faço ainda atendimento particular, manda mensagem aqui no número. E a Milene, que tem ali os atendimentos, né, de limpeza de magia, divórcio energético, ela tá com o combo de limpeza, saúde, prosperidade e amor. E você pode mandar mensagem para ela, se provar que é inscrito ali do canal, ela faz um precinho, né, diferenciado ali para vocês. Tá, Escorpião? Bora lá então. Solteiros de Escorpião, por favor, que é a minha Vênus, meu Mercúrio, né? Ok, muito obrigada. Relacionamento Escorpião, por favor. Veio idade, gratidão. Deixa eu só botar o oráculo final aqui. Financeiro e profissional para Escorpião, por gentileza. Gratidão. E energia geral, por favor. Vieram 2, eu vou aceitar. Eu acho que a Bétula não veio para nenhum signo até agora. É o penúltimo que eu tô gravando. Fundo de deck, Nieto. Ah, esse veio bastante. Nieto tá pedindo muita atenção, Escorpião. Muita atenção com a necessidade de curar suas questões, suas dores, tá? E para que vocês tenham cuidados em relação a... Façam check-up, tá? Faz check-up, vai no médico, porque algumas pessoas podem acabar descobrindo alguma condição silenciosa que vão precisar de tratamento. Então façam todos os exames. Sangue, colesterol, ginecológico, urologia. Em relação à urologia, exames ali dos homens, tá? Eu fiquei parada. Urológico. Acho que é isso. Tem umas palavras que são trava-língua, meu olho até tremeu de nervoso. Que raiva. Que eu não consegui falar a palavra certa, mas vocês entenderam? E não é por burrice, gente, é porque algumas palavras realmente travam. Esse é o Cottage de Fair, mas pelo menos eu trouxe aqui uma diversão pra vocês, né? Não ficar tão triste, né? Solteiros de Escorpião, por favor. Temperança, energia de Sagitário.
Mais uma, por favor. 5 de ouros. Eles estão pedindo aqui, Escorpião, para vocês que estão enfrentando alguma fase complicada, principalmente na questão financeira, para que vocês tenham um pouco de paciência. Aqui tá bem literal, tá? Que por mais que não pareça, existem caminhos abertos, mas alguma necessidade de fazer algo diferente. 3 de copas. Eu sinto que alguns amigos, algumas amigas ali podem acabar auxiliando você nesse processo. Desculpa, tá? Complementa pra mim. Ó, 10 de copas. Existe... Nossa, quase que eu derrubei. Existe um desfecho muito positivo em relação a essa situação, tá? É aquela máxima de realmente aguardar. O diabo, a energia de Capricórnio. Sacerdotisa. Roda da Fortuna. Cheio de arcano maior, né? Eremita. Pagem de espadas. É necessário, Escorpião, que vocês ampliem aqui o seu poder de verbalizar, de comunicar o que você quer e precisa, tá? Vou dar um exemplo. Você tá parado, você tá parada, sem emprego nenhum, conversa com alguém, pô, tô parado, parada, queria ali ver se tinha alguma vaga de emprego. De repente, alguém aqui, eu sinto que alguém tem uma ideia que pode te auxiliar. Tinha o 3 de copas no fundo de deck, ele não tá mais, né? Mas eu ainda tô com essa questão de que vocês podem contar com o auxílio de pessoas aqui, tá? E existe uma grande reviravolta para um grande ganho material. O que eles estão pedindo para que vocês façam? Tem alguma coisa que vocês saibam muito fazer? Ah, eu até sei jogar carta, mas não sei. Joga. Ah, mas vai. Quando o Ebad fala de caminhos abertos, aqui também fala de audácia, de você fazer algo que vai além do que é muito conveniente para você, do que é muito fácil, tá? Então, por mais que você, não sei, não quero muito não, é esse caminho que tende a te auxiliar. É você não ter medo de arriscar. Tá? Porque assim, pior do que arriscar em algo que você de repente tem algum medo é ficar parado ou parada. É não ter a perspectiva de conseguir alguma outra coisa. Tá? Então é como se eles quisessem aqui que os seus talentos fossem, eu vou falar explorados, mas é no bom sentido, tá? Porque é isso que traz para você o ganho material. O diabo aqui tá no positivo. Seu poder de negociação, de persuasão, seu poder da comunicação. Vocês, por exemplo, que trabalham com comunicação, vocês estão no lucro aqui. Tá? Porque assim, em certos trabalhos, né, Escorpião, a gente precisa ter o dom da fala. O meu Mercúrio é bem em Escorpião. Vocês acham que é fácil? Porém, é essa coisa de trabalhar a dicção, trabalhar a sua fala, o seu vocabulário, enriquecer o seu vocabulário, para justamente trazer esse poder da eloquência. Mi, o que é eloquência? Eloquência é um adjetivo, é uma qualidade atribuída
Vocês não vão conseguir ver muito, mas é este carinha aqui. Este carinha aqui, ele é só o deus do Ogan. É o grande deus Ogma. Correntes na boca tem um propósito nesse deus, tá, Escorpião? Que é justamente enfeitiçar, prender as pessoas na sua fala. Ou ele, no caso, na fala dele. E é uma característica muito forte da carta do diabo. Aquela fala envolvente, tá? E aqui tá saindo muito assim, para quem, né, pensa em, mas tem medo, trabalhar por conta. Tá? Então, assim, é propenso. É muito propenso de você, é aquela coisa tipo assim, você fazer o seu corre, que é uma gíria que o pessoal usa aqui no Brasil. Né, de você dar o seu jeito. Você dá o seu jeito, tá? É como se eles estivessem falando assim, Escorpião, você sabe o que fazer. Tá bom? Você sabe o que você precisa. Você tem ideias, você tem conhecimento acumulado para mudar aqui. Você tem o poder de mudar a situação. Olha a completude do 10 de copas. Vocês que têm medo de trabalhar com espiritualidade, eles estão pedindo para que vocês comecem a desenvolver, Escorpião. Eu fazia muito isso no começo, de jogar para os meus amigos, gratuitamente. Me manda aí 2 perguntas para eu poder responder aqui. Eu ia lá e respondia. E a pessoa dava o feedback. E aí eu ia treinando como que eu tava ali na resposta das perguntas. Né? E aí, de acordo com o feedback que elas me passavam, nossa, acertei, né? Nossa, e tipo assim, as pessoas não faziam para me agradar, tá? Não tenha medo de falar se tá certo ou errado. E às vezes a pessoa falava, caraca, amiga, você botou uma câmera na minha casa? Às vezes a pessoa põe isso, né? Seus guias estão aqui, eu falo, gente, eu nem trabalho com guia, não que eu saiba, né? Trabalho com deuses. Mas é para que você comece a treinar a sua habilidade, não só intuitiva, mas também da fala. Porque, assim, é necessário, Escorpião, se for um trabalho com a espiritualidade, que você tenha segurança na sua fala. Para que você saiba falar. Não adianta eu jogar sacerdotisa, intuição. Vocês vão querer assistir minha leitura? Mas nunca que vocês vão querer assistir minha leitura. Entendeu? Então, e não tô falando para que vocês façam algo de errado, não. É estudar e se capacitar para treinar, para realmente acertar. Mas não só isso, mas para que vocês tenham uma fala, uma comunicação convincente. Nossa, eu esquecendo as palavras aqui, dando dica para vocês e eu aqui, né? Mas, de fato, para que vocês tenham essa coisa de falar bem, se expressar bem, porque no meio corporativo, CLT, nessa questão do tarô, tudo, gente, somos vistos e somos analisados o tempo inteiro. É muito fato. Então a gente é analisado na forma como a gente se expressa, na forma como a gente se veste, se a gente se arruma ou não. O importante, claro, é o que a espiritualidade tem a dizer, com certeza. Mas a gente precisa lembrar que a gente está na matéria. E na matéria, nem sempre as pessoas vão olhar para a mensagem. O quanto que tem, eu vou dar um exemplo muito bobo, de homem que às vezes eu trago uma mensagem importante na aba de comunidade, é só comentário elogiando.
Fico lisonjeada com os elogios, né? Ok, agradeço, mas realmente eles estão lendo o que está sendo comunicado? Ou às vezes até naquilo que eu tô passando aqui na leitura. Já teve homem que falou, nossa, que peitão. Pô, eu tô aqui às vezes trazendo uma mensagem super... E decote eu sempre usei desde nova. E acho que não é isso que tem que... eu não tenho que me cobrir, senão, whatever, sabe? Foda-se, eu vou me vestir do jeito que eu achar melhor. Eu poderia usar um decote muito maior. Mas também não acho que é tão... Não precisa. Mas você vê que às vezes as pessoas elas olham para outros detalhes. Então essa coisa de trabalhar aparência, fala é muito importante. Você vai trabalhar e mandar um áudio para alguém, é necessário ter segurança na sua voz, sorriso na voz, né? Vai gravar para o YouTube, para o TikTok, não adianta você pegar o oráculo e com aquela cara de... que claramente você não está confortável, as pessoas veem isso. Vou voltar a Nieto aqui, tá? E elas não vão ficar no vídeo, porque não tem aquela coisa que chama. Entendeu o que eu quero dizer? Então é sobre isso. Relacionamento para Escorpião, por favor. Rei de Espadas, Libra, Gêmeos, Aquário. Cavaleiro de Espadas. Sim, desculpa. Libra, Gêmeos, Aquário de novo. Dá uma pontada. Eu tô com bastante cólica hoje. Bastante. Mas tudo bem. 6 de ouros no fundo de deck. E quando vem esse arcano da corte, fico brava. Fico brava. Não me gusta. 8 de ouros. Escorpião, seguinte. Existe uma necessidade de você fazer como se fosse uma viagem no seu tempo. E pegar alguma coisa lá de trás que você vai precisar disso agora. Pode ser um conhecimento, alguma informação. Você vai precisar disso. Idade fala, não é da transição do velho para o novo, é uma transição do novo para o velho. E a gente tem primeiro que caiu por ordem, eu vou mostrar assim. O que caiu por ordem? Primeiro veio o rei, depois veio o cavaleiro. Que traz essa coisa do retroceder, tá? Você vai precisar de alguma informação, você vai precisar de alguma coisa aqui, e isso vai trazer um benefício para você. Mi, se for caso de justiça, algum documento lá do escafundel, lá de 1800 bolinha, pode te ajudar a ganhar uma causa na justiça, por exemplo. São coisas assim, tá? Revirar a documentação antiga, revirar o passado aqui. Eu falei de justiça e veio a justiça. Energia de Libra, meu signo. 6 de ouros, 2 de ouros, As de espadas. Se for, eu vou pegar aqui só o As de espadas para mostrar, porque o deck ele é bem grandão, tá? A gente pode ter essa coisa do veredito. De uma clareza, de um esclarecer aqui. Pode ser que você tenha que remexer o seu passado, e eu vou dar um exemplo muito assim, que mesmo que não tenha a ver com justiça mesmo, a justiça pode ser a sua forma de julgar uma situação, tá, Escorpião? Vou dar um exemplo meu. Eu precisei conversar mais com meu pai, entender mais ali, passado e tudo. E hoje ele é mais aberto, e ele é escorpiano. Ele é mais aberto, por exemplo, para contar para mim dos sentimentos dele lá de trás, que na época que eu era criança, ele não ia abrir para mim a situação. E aí hoje ele abrindo para mim, eu pude ter uma percepção de tudo que ele passou
Poxa, compreender a justiça também traz essa coisa de eu não julgar o outro. E eu compreender tudo o que ele passou sem julgamento. Porque eu não estava na pele dele. Entendeu? Assim como também várias vezes, né? Ouvindo a minha mãe, tudo que ela também passou. Não só recente, mas na infância, adolescência. Antigamente, os nossos pais, para que a gente esteja aqui, muitos deles tiveram uma vida muito mais sofrida do que a nossa, em tecnologias muito mais escassas. Hoje a gente faz tudo pelo celular. A gente paga a conta, a gente faz tudo. Antigamente era filão de lotérica, filão de banco, sabe? Hoje a gente tem muita oportunidade de ter uma coisa mais moderna. A gente tem outras coisas bem, a gente tem. Mas isso não significa que tudo é bom ou tudo é ruim. Entende? Então aqui você pode, por exemplo, mesmo que não seja uma causa de justiça, você remexe o passado para compreender melhor uma situação do porquê que você está passando por isso hoje. Que é outro exemplo muito, muito plausível aqui. E assim, eu recomendo de forma muito rara. Você tem que ter culhão para aguentar. É quase um palavrão, tá, gente? Vocês têm que ter firmeza para aguentar. Bora modificar. Mexer com vida passada. Pode ser que algumas pessoas façam hipnose, algum nível de atendimento oracular. Eu confesso que eu queria, mas ao mesmo tempo não. Porque muitas pessoas são curiosas de mexer com vida passada, mas quando entendem a cagada que muitas delas fizeram na vida passada, porque a moralidade era outra, elas enlouquecem. Por isso que não é recomendado você ficar rebuscando. É só realmente em casos muito extremos, para você entender algumas situações que se repetem hoje, um ciclo da vida passada que nem eu soube de algumas vidas passadas minhas. Nas 4 últimas, deixa eu ver. A flechada, o enforcamento, o filho que foi tirado da barriga. 3 delas eu morri grávida, assassinada. 3 vidas. 3 vidas passadas que eu morri assassinada e grávida. E eu nunca pude ser mãe. E uma das vidas, a que eu morri enforcada, eu era fogo na roupa. Eu mentia, eu roubava. Sabe, eu fiz umas merdinhas. Eu abortei. Então, assim, a gente tem que ter firmeza para entender que a gente não é santo o tempo inteiro. Nas outras 2, eu fui mais de boa. Eu tive uma morte passional e uma outra eu tive uma mulher que roubou meu filho para criar. Então, eu fui, né, aqui, aí tiraram o meu neném e vida que segue. Legal, né? Eu falo isso, são tempos muito, 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 muito mais antigos. 2 dessas 3 eram regiões ali da Europa onde predomina a cultura celta, né? A parte ali de Gales, ali, das florestas. Na outra era a área mais do deserto, né? Parte dos desertos ali, aquela área mais do Oriente Médio. Eu tenho ascendência dessas regiões também nessa vida, né? O Cohen não é à toa. Então aqui vocês podem remeter a vidas passadas, Escorpião, para entender algumas questões dessa vida. É vocês voltando para o velho. Então eu trouxe várias tendências aqui, porque claro, você vai se bater com você vai adequar a sua situação, mas é para você entender o contexto. E eu vou falar, lidar com isso não vai ser fácil, porque tem um 8 de ouros aqui. Lidar com essa informação vai te dar um baita trabalho. Não é fácil. Não é, meu amor de mamãe? Meu Deus, meu godinho. O 8 de ouros, ele traz essa coisa da dedicação. E essa dedicação, Escorpião, é muito também para que vocês entendam
as informações passadas, entendam o que vocês vão ter que fazer a partir do momento que vocês lidam com isso. Ah, eu consegui achar esse documento de 1900 e bolinha que comprova que a casa tá no nome da minha tia, avó, que hoje é minha herança. Então, às vezes, entender um linguajar daquele tempo, são coisas assim. E se dedicar para buscar essas informações. Não vai vir nada de mão beijada para vocês aqui. Para que vocês acessem e compreendam essas nuances, vocês vão ter que se esforçar. Tá? Eles estão deixando isso muito, muito claro. E aí, eu sinto que hoje a vida de vocês, ela tem altos e baixos aqui com 2 e 6 de ouros. Uma hora tá bem, outra hora nem tanto. E isso não é só questão financeira, Escorpião. Pode ser questão emocional. Por que uma hora eu tô ótimo, ótima, e do nada eu desabo? Pode ser, aí eu falo pode ser, gente, porque não estou querendo jogar isso no colo de vocês, porque às vezes não é. Não entrem na paranoia, tá? Mas pode sim ser que seja resquícios de vidas anteriores. Eu descobri, através do atendimento da Milene, inclusive, que eu tinha uma maldição da minha 7ª geração de família por parte de pai. Alguém praguejou alguém lá 7 gerações atrás, essa porra tava comigo. Que porra, né? Enfim, quando a gente descobre, a gente consegue eliminar questões que possam influenciar negativamente na sua vida. Traz clareza, traz compreensão, traz justiça e traz verdade. Tudo o que o As de Espadas fala aqui. Então, assim, Escorpião, se prepara porque a sua jornada, para quem ressoar, a sua jornada de busca a questões antigas, documentações antigas, antepassado, vidas passadas, começa, mas vai te trazer uma profunda compreensão do seu eu hoje, do porquê as coisas são assim hoje, de resoluções judiciais hoje. O hoje vai depender do ontem. Transição do novo para o velho. Assim é a idade, tá? Que forte, hein? Vamos para... antes de eu ir para o financeiro profissional, volta. 6 de espadas no fundo de deck, certo? Quando você tem clareza e entende, Escorpião, do porquê que as coisas são daquele jeito, alguma liberação é feita, 6 de espadas. No meu caso, eu aprendi a liberar o perdão. 3 de espadas. Eu deixei uma tristeza para trás porque eu não compreendi o porquê que aquilo era daquele jeito. Quando eu compreendi, eu deixei a tristeza para trás. Me sinto mais leve. E é tão bom quando a gente se liberta de um peso que é sofrido pra gente. E eu sinto que vocês vão ter alguma liberação, vão deixar alguma coisa ruim pra trás aqui também, tá? Não podia terminar, gente, sem falar isso. Agora vamos oficialmente para o financeiro e profissional de Escorpião, por favor. As duas caíram no chão. Cavaleiro de Copas, é outra, não sei qual é. Mamãe tá aqui, filho, calma. Ele se assusta. É o meu ceguinho, gente. Pra quem não sabe, eu tenho um cão cego e diabético, tá? 6 de Copas. Aí ele se assusta, ele acha que eu vou sair. Mas a mamãe não vai não, filho. A mamãe tá aqui com você. Vocês querem ver meu filho? Ele veio aqui, vem cá. Vem aqui. Este aqui é o Milho. Ele tem diabetes e hipotiroidismo. As duas não têm cura. Príncipe. E aí a diabetes, ela dá catarata. E aí ele perdeu a visão. Vai pra 3 anos nessa condição, né, filho? Dia 20 vai fazer 3 anos que você quase morreu, né? Ele venceu a morte 2 vezes, gente. Ele é o amor da minha vida na sua magnitude, assim.
Rainha de paus no fundo de deck, a gente tem Emankou ou Evanhoe aqui. Quatro de paus. Algumas pessoas estão reclamando de barriga cheia, tá? 9 de espadas. 5 de espadas. Eu falei algumas, não todas. O mago. Seis de paus. Bora lá. Me deu uma pressão, bem, não é dor, mas uma pressão aqui, ó. Uma leve pressão. A gente tem o 6 de paus no fundo de deck aqui, tá? O que a gente tem? Emankou ou Evanhoe aqui, que traz essa máxima do reclamar de barriga cheia. Quando eu falei que não precisam ser necessariamente vocês, é porque aqui, Escorpião, tem outra pessoa na sua energia, tá? E aí, se não for vocês, essa pessoa que reclama de barriga cheia, pode ser uma outra energia. Tá bom? Pode muito ser uma outra pessoa na sua energia. E aí, é aquela máxima, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. É muito comum isso, da gente ter essa síndrome do saco furado, né? Nunca nada tá bom, nunca tô satisfeita ou satisfeita com nada. Cuidado com pessoas que se aproximam de você ou que você reencontra. Mas eu não reencontrei essa pessoa, eu tô conhecendo ela agora. Não seja inocente, já vou mostrar o teor da inocência. A gente tem um mago com 5 de espadas aqui. Essa configuração, Escorpião, me traz uma pessoa extremamente manipuladora, capaz de qualquer coisa para conseguir atingir o objetivo dela. Se ela tiver que pisar na sua cabeça, ela vai pisar sem dó. Eu tô falando no sentido figurado, tá, gente? Não tô falando literal, não, tá? De puxar o seu tapetinho. Melhorou agora? É que eu sou muito literal às vezes. Então, às vezes, eu tenho esse problema gravíssimo da literalidade. Eu explico para as pessoas, gente, às vezes eu não sei entender quando é sentido figurado. E é algo que eu tenho essa ciência e me faz sofrer muito, porque eu queria, às vezes, entender e eu não entendo. Fora a rigidez cognitiva, a sensibilidade sonora, aquelas figurinhas que ficam piscando, aquelas cores brilhantes, aquilo me dá um... Posso nem imaginar, passo até mal. Aqui tem alguém disposto ou disposta a qualquer coisa para conseguir alcançar o seu objetivo. Tá? 5 de espadas traz uma pessoa extremamente desonesta, corrupta. Você está lidando com alguém ou pode vir a lidar com alguém extremamente corrupto. E você é cavaleiro de copas. Com o 6 de copas que traz uma pessoa muito inocente. Mesmo se você está conhecendo essa pessoa agora, não é alguém que você conhece há muito tempo, alguém do seu passado, que aí traz essa coisa de, não, eu conheço há muito tempo, vou confiar. Confia não. Não confia não, bebê. Cavaleiro de copas, quando gosta, é aquela pessoa que se entrega na amizade, né, no colega de trabalho, enfim. Quando pega preço por alguém, não tem uma característica de uma pessoa mentirosa e falsa. O negativo do cavaleiro de copas no amor é aquela pessoa que hoje quer muito, amanhã não quer mais. Mas quando ela quer, ela tá ali. Só que depois que ela não tá. Então aqui tá numa vibração no sentido de é alguém que realmente, quando tem amizade por alguém, é alguém que gosta. Mas eu vou falar pra vocês, essa pessoa é aquela pessoa, como eu falei, ó a pressão aqui de novo. Muito ambiciosa. Muito ambiciosa. E ela pode... Vou dar um exemplo. Você está no seu CLT.
E aí, você tá lá, bonitinho, estável, de boa, você tá lá, seu empreguinho tá ali, você tá todo dia. Se for um supervisor, um líder, algo assim, essa pessoa ela vem disposta a fazer da vida dos outros, inclusive da sua, um inferno. 9 de espadas. É uma pessoa que causa nas pessoas repulsa. Não sei se era essa palavra que eu queria usar, mas ela serve perfeitamente. Essa repulsa. De cara, para muita gente, uma pessoa arrogante, uma pessoa escrota. E aí ela começa a trazer essa apurrinhação, tá? Por quê? É uma pessoa que começa a falar pequenas coisinhas, a trazer pequenos terrorismos aqui, que você começa a sonhar com isso. Mesmo que não for um ataque direto, essa pessoa chega e fala assim, nossa, eu fiquei sabendo que a diretoria tá pensando em cortar metade dos funcionários, você tá sabendo? Aí você, pô, não, eu tenho 15 anos de empresa. Eles estão falando lá que não tem essa de tempo de empresa não, vai rodar todo mundo. E eles estão sem grana para pagar, e aí vai começar a dar motivo para dar justa causa porque eles não têm dinheiro. Pessoa assim, suja. E aí você começa a ter pesadelo, meu Deus, eu vou perder meu emprego. É um terrorismo psicológico gigantesco aqui. Gigantesco. E, gente, infelizmente tem gente assim. Tá? Tem. De pessoas que plantam mentiras. Porque se você sai do cargo, o seu cargo é dela. Ela fica tranquila. Mentirosa, tá? Pode ser aquela pessoa que inventa mentira sobre você para você ser mandado embora. Então aqui você tem que ser mais esperto do que essa pessoa. Não caia no terrorismo psicológico dessa pessoa. Siga confiante. Aqui o seu erro vai ser confiar nessa pessoa. E, gente, eu conheço gente assim, que faz muito terrorismo psicológico. Outra coisa que eles pediram para você tomar cuidado. Você chega e contrata alguém para fazer leitura para você, tá? De tarô, de oráculo. Eu falo porque eu já passei por isso, tá? É muito ruim. De você tá ali, a pessoa passa uma puta confiança. E no momento em que você vai fazer a leitura com ela traz a sua vida como se sua vida fosse horrível. Sabe? E que só ela tem a solução para o seu problema. Você tá aqui acreditando fielmente nesse tarólogo, nessa taróloga, nesse cartomante, enfim. Eu estou falando, gente, eu confio em alguns. Confio, já joguei com o Renzo. Joguei para ele, ele jogou para mim, né? Tem algumas pessoas da minha confiança, eu não fico jogando com todo mundo. Tem pouquíssimas, eu conto aqui as pessoas que eu jogo, que eu deixo jogar para mim, né? Não gosto de qualquer pessoa acessando minha energia, é uma coisa pessoal minha, tá? Mas essa pessoa, ela se coloca como a poderosa do rolê, ou o poderoso do rolê, o mago. Mas tudo que essa pessoa sabe fazer é destruir o emocional das pessoas. De propósito. Porque ela te enche de problema e te vende a solução. Hoje a gente vê tanto isso na internet. E você tá cheio de zica. Nossa, sua vida tá tudo de cabeça para baixo. Você tem que ver.
Sua vida vai acontecer uma tragédia se você não fizer um trabalho super, hiper, mega, ultra, big, blaster, glitteroso com o meu blá. Entendeu? Então toma cuidado, porque aqui tem essa propensão de você usar o seu dinheirinho suado, seu financeiro, para contratar alguém assim e essa pessoa fazer esse terrorismo. Gente, eu tenho uma linha de leitura para as pessoas mais terapêutica. É o meu jeito, tá? Às vezes não vem alguma coisa boa mesmo. Mas eu sempre tento trazer uma perspectiva positiva de como que você pode atingir uma melhoria nessa situação. Para a pessoa não sair mais perdida do que ela entrou. Senão não adianta. Aqui é terrorismo psicológico. Aí você desestabiliza inteiro. Aí ela percebe que ela dominou você. Aí ela te manipula. Aí ela faz você comprar os produtos dela, faz você contratar os atendimentos dela, quebra de feitiço, não sei o que, não sei o que. O segredo é, entenda que você é muito mais e que você não precisa de forma nenhuma reforçar e acreditar no que é dito, seja na empresa que você trabalha, seja na contratação de um atendimento oracular, tá? Quando você entende que você é uma pessoa autossuficiente, do tipo, eu não vou acreditar nessa pessoa, você acha? Fiz uma limpeza ontem, como é que minha vida tá toda bagunçada desse jeito? Não, minha vida tá boa. E você se coloca como você sendo o seu próprio poder, você já venceu. Fortalecendo a sua mente, fortalecendo quem você é. Não só a mente, fortalecendo o seu espírito. Rainha de Paus fortalece o espírito. Naipe de Fogo também é espiritual, tá? Você encerra esse ciclo 10 de espadas. Você acha, se eu confio em mim, para que eu vou acreditar no terrorismo dos outros? Energia geral para Escorpião, por favor. Dois de copas. Pagem de ouros, touro, virgem e capricórnio. Salgueiro e bétula. Vocês sabem que a bétula, ela também pode falar de gravidez, não pode? Porque traz novidades? Pois é, pois é, pois é. Tá? Para algumas pessoas, existe essa propensão de gravidez e essas pessoas que eu tô me conectando, elas estão pressentindo que não vai demorar muito, não. Tá? Para outras, deixa eu ver aqui as outras cartas. 9 de copas. Julgamento. O mundo. Sabe quando você fica pensando, vou, não vou, vou, não vou, vou. Hierofante, energia de touro no fundo de deck. Eu não sei porque essa semana nenhum quis focar. Eu acho que é porque eu mudei o... Eu deixei o zoom da câmera para abrir um pouco mais. Nenhuma carta tá focando. Que raiva. Mas tudo bem. Para quem não é gravidez, Escorpião, seguinte. A gente tem o salgueiro e a bétula. Para alguns aqui, existe o quê? De uma iniciação espiritual para acontecer, tá? Então, algumas pessoas que podem se iniciar em alguma religião, né? Umbanda, Candomblé, Quimbanda, bruxaria, whatever, tá? E essa iniciação, ela traz para vocês aqui um fim de um ciclo muito desgastante. 10 de paus. Não que vai ficar tudo lindo, maravilhoso, pode pirilim pim pim, tá?
Mas um ciclo que você tem, que é bem pesado e é bem ruim, ele se encerra. É como se a espiritualidade auxiliasse você neste encerramento de ciclo, tá bom? E tem o que a gente tem aqui? Aqui é muito você. Se for gravidez, tem essa questão do novo neném, né? Trazendo ali a harmonização entre você e alguém. Sendo uma iniciação espiritual, a gente tem você sendo uma nova persona. Quando se inicia numa religião, por exemplo, você é entre vários graus, você é um iniciado. Um filho de santo, por exemplo. Você não está no mesmo patamar que seu pai ou mãe de santo. Você é um filho. É bem isso aqui. Mas te traz propósito e harmonia com quem você é. É como se você falasse, finalmente eu posso ser eu. O 2 de copas aqui traz pra mim, tá? Uma harmonização de você com o seu eu. Com o seu interior, vamos assim dizer. Tá? E isso faz com que você se sinta realizado em vários aspectos. Por quê? Porque você se sente mais desperto ou mais desperta espiritualmente falando. O julgamento traz esse despertar, é a sua renovação. Existe escorpião antes dessa iniciação e existe escorpião depois dessa iniciação aqui. Tá? É um antes e depois, e assim, nem você se reconhece. Que é uma coisa muito marcante aqui, que pode servir para alguns, quando vocês colocam um propósito de abandonar cigarro, álcool, droga ilícita. Não deixa de ser um despertar. Entrei para a igreja e larguei com os vícios. É um despertar, é uma iniciação. Tá? A vida de vocês muda por completo. Por completo. Então, assim, existe a sua conexão profunda com o espiritual. E a bétula, eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas ela também é a purificação, porque tem a chama e tem um rapazinho orando aqui, ó. É a chama que purifica. Então existe essa coisa de que no momento que vocês se iniciam, é como se vocês se sentissem limpos e purificados do seu eu do passado. Muito bom. Para fechar, escorpião, vamos de Fairy Guidance, que é esse aqui, ó. Mensagem final para escorpião, por favor. Expression e Patience. Então, expression, né, que é a expressão. Expression unleashes and empowers your inner creative energy to flow forth. Não lembro para qual signo saiu essa carta, mas fala aqui. A expressão libera e empodera o seu poder criativo mais ali interior, tá? Essa energia criativa interior, para que haja fluidez nos seus caminhos. Não é uma tradução tão literal, tá, gente? Mas é esse o significado da frase que está aqui, que vocês não vão conseguir ver. Eu não sei porque não tá focando, juro. Eu toco na tela, faço tudo, desde Libra. Esse é o máximo que eu consigo. Oi, amor. Patient, paciência. Greet each moment with endurance and presence of mind. Então aqui aproveite cada momento, né, com esse endurance. Deixa eu traduzir porque às vezes eu esqueço o que significa, né, príncipe da minha vida. Mas fala de presença de espírito.
resistência. Então, traz essa coisa de vocês terem paciência e resistência, com uma presença de mente, essa mente fortalecida, tá, Escorpião? Fortaleçam a mente de vocês, tenham paciência com o processo de vocês, tá bom? Por hoje é isso, até a próxima. Beijo, beijo.